Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e eis-me aqui mais uma vez, desta vez para dizer para vocês uma coisa nesta abertura. Eu vinha pensando nisso. Eu digo, eu disse para mim mesmo, como é que eu vou dizer isso para essas milhares de pessoas que me dão o privilégio todo dia de estar com elas. Aí, como eu estava dirigindo, eu estava seguindo um caminho, eu fiquei pensando o seguinte, que você só conhece o caminho se você andar por esse caminho. E pensando nisso, eu meditei um pouquinho e refleti e consegui fazer uma tradução do que eu queria dizer para vocês. É o seguinte, caminhando pelo meu caminho, como eu tenho feito há tantos anos, esse caminho maravilhoso me traz revelações também maravilhosas todo dia. E é conhecendo o caminho que eu conheço pessoas como a nossa protagonista, a nossa personalidade da entrevista de hoje, a doutora Carol Braz. E é o seguinte, está vendo? Foi o meu caminho em direção a este ponto onde eu me encontro agora que me trouxe encontrá-la, para conversar com ela. Eu não vou entrevistá-la de jeito nenhum. Ela veio aqui para conversar comigo e essa conversa vai ser testemunhada por todos vocês. Então é muito legal isso, não é? Olha, eu pedi para o Meike Farias, o Meike é um camarada da nova geração de jornalistas do estado do Amazonas, que causa orgulho principalmente aos seus mestres, principalmente. E ele tem desenvolvido um trabalho excepcional na imprensa local. E eu pedi para ele, Meike, me sugere alguma coisa para eu ter muito mais propriedade para conversar com a doutora Carol Braz. E olha só o que ele escreveu para mim e eu vou compartilhar com vocês. Ele escreveu, Humberto, ela é uma mulher amazonense que vem do ramo do direito que vem do ramo do direito e é aprovada em 6 concursos públicos. Ela foi escrivã da Polícia Civil, juíza de direito e hoje é defensora pública. E já assumiu cargo político no Executivo, tem uma experiência recente na Secretaria de Justiça. Pode ter um CV, um currículo menor do que esse? E tem muito amor e carinho nesse currículo. Eu estou falando para vocês, vão por mim. Doutora Carol Braz, seja muito bem-vinda à Hora do H. Que legal que eu levei 70 anos da minha vida para conhecer ele, finalmente eu conheço. Oh, meu Deus. Valeu a pena a espera. Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Gente, que alma diferenciada, né? Alma de poeta, voz de poeta. Eu já me sinto aqui totalmente de coração aberto. Que dia gostoso, dia diferente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Eu vou dizer uma coisa só para a senhora. Eu recebo, depois que eu comunico às pessoas quem é o convidado, o que ela vem fazer aqui, etc, etc. E as pessoas fazem perguntas, as pessoas querem... comentam. Uhum. E várias pessoas comentaram tão bem a senhora. Mas teve uma pessoa que me fez uma pergunta que eu quero... Carmen Aguiar. Uhum. Eu quero começar o programa com a pergunta dela. Ela disse assim, Humberto, a defensora pública, a doutora Carol, é uma dessas pessoas que defende a gente de graça, que defende a gente porque a gente não pode se defender. Eu achei linda a pergunta dela. Então, doutora, por favor, defina o defensor público. Qual é a missão principal, qual é o papel mais importante de um defensor público? Nossa, que pergunta, Carmen, maravilhosa. Quantas pessoas, Humberto, estão sofrendo com um problema e acham que só vão poder resolver se tiverem dinheiro para pagar um advogado?
E a Defensoria Pública é um órgão que atua para defender as pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que precisam dessa defesa na justiça. Vários casos, tanto casos de família, criminais, casos criminais, a gente faz a defesa daquela mãe que precisa de uma pensão alimentícia, uma pessoa que está numa hora dessa precisando de um atendimento num hospital e não tem dinheiro para pagar um tratamento. A Defensoria Pública atua por essas pessoas que precisam. E a gente vive um tripé da justiça. A gente tem o advogado e o defensor que levam os pedidos para o juiz decide e o promotor é ali o fiscal da lei. Não existe justiça sem alguém para pedir. O juiz sozinho não faz a justiça. A gente chama ele de inerte, né? O juiz é inerte. O que é? O juiz ele não pode dar início a um processo, ele não pode decidir sozinho. Ele só age também se for provocado, Ele doutora? precisa ser provocado. E quem provoca o juiz é o defensor público, é o advogado. Então, não existe justiça sem esses três funcionando. Quem pede, quem acompanha e quem julga. Então, por isso, Carmen, não sofra se você precisa de acesso à justiça. Existe uma instituição onde somos todos concursados, preparados para atender quem realmente precisa solucionar esses problemas e muita gente, Humberto, às vezes não conhece ainda a Defensoria e está sofrendo porque não sabe que pode ter uma defesa gratuita, 100% gratuita. Doutora Carol, eu sei que até pouco tempo a Defensoria ela passava por momentos críticos de estrutura, até mesmo de um lugar para atuar. A senhora poderia nos dizer como é que está a nova Defensoria? E havia falta de defensores públicos também. Esse problema está sendo atacado ou ele já foi parcialmente ou totalmente resolvido? Porque uma defensoria pública sem ter o prestígio do governo em si e uma defensoria pública capenga, quer dizer, os prejuízos para a população são realmente impensáveis. Com certeza, a gente já sofreu muito num passado recente, onde a Defensoria Pública não tinha estrutura, poucos defensores. Hoje, Humberto, nós avançamos, a instituição avançou. Houve uma autonomia financeira para a Defensoria. Puxa, que bom. Mas ainda não conseguimos alcançar o mesmo patamar de recursos que o Judiciário tem e que o Ministério Público tem. Mas isso pode acontecer, doutora? Isso eu acredito que vai acontecer. Vai acontecer, porque a Defensoria é quem faz o atendimento ao povo. É a Defensoria que inicia os processos. Então, a Defensoria precisa melhorar a sua estrutura. Ainda temos um orçamento muito baixo quando comparado ao Judiciário e Ministério Público, mas estamos avançando. Já conseguimos chegar a alguns municípios do interior do estado, mas infelizmente ainda não alcançamos todos em virtude dessa necessidade de melhorar o investimento público, que seria esse repasse orçamentário para que a Defensoria tenha uma estrutura equiparada ao Ministério Público e ao Judiciário. Novos defensores públicos já foram agregados à instituição? Sim, nós começamos com 40 defensores, depois fomos para 70, 100, hoje já estamos perto de 140 defensores. Qual seria o número ideal, hein, doutor? O número ideal, 240 defensores. Tem uma longa caminhada por aí. Ainda precisamos caminhar, precisamos realmente equiparar com os outros órgãos desse sistema da justiça que precisa caminhar junto. Eu vejo que, pelas suas colocações, a senhora é uma pessoa que, como defensora pública, deve ter tido muito contato com o público a vida inteira, a vida profissional. O que é que lhe levou a optar, de repente, por uma vaga através da política? As suas influências são justamente o conhecimento que a senhora colheu do dia a dia real dessas pessoas, que para tantas pessoas é apenas uma coisa que eles leem, que eles ouvem falar, é um disse-me-disse, é um boca a boca, mas no seu caso, como defensora pública, a senhora vivencia esses dramas, essas realidades de cada pessoa no seu dia a dia, não é isso, doutora? A gente é porta de entrada, Humberto. Eu fui escrivã de polícia
que é a porta de entrada, é onde a pessoa chegou ali, acabou de acontecer a ocorrência, a pessoa ainda está machucada. A senhora trabalhava então na delegacia? Na delegacia. Foi o meu primeiro concurso, eu ainda estava fazendo a faculdade, aí passei para escrivã de polícia, isso em 2001. Tá? Com exatamente 20 anos que eu comecei no serviço público. E ali a gente via a dor, o desespero, a questão social. E depois entrei na Defensoria Pública e comecei a atuar na defesa dessas pessoas, que são as pessoas que precisam... A senhora entrou na Defensoria Pública por opção, foi, doutor? É uma opção? Uma opção. É uma opção. Naquela época, eu passei em vários concursos. Eu fui chamada para PGE, para Procuradora do Estado, aqui no Amazonas. E para quem é da área jurídica, ser PGE é muito bom, porque você, além de ganhar o seu salário, você pode advogar por fora. Então, era uma opção... que as pessoas diziam, mas como que você vai ficar na defensoria só ganhando o teu salário? O defensor não pode... O defensor não pode advogar por fora. Nós só vamos receber o nosso salário de defensor. E pronto, né? E pronto. Mas que eu digo, é um salário muito bom, é um concurso muito difícil. Graças a Deus. E que eu digo, eu estou satisfeita, eu não tenho aquela ambição de vou advogar, vou ganhar muito. Entendi. Eu me satisfaço atendendo as pessoas e transformando a vida dessas pessoas. Então, acaba que a gente vê muitas necessidades que com poucas atitudes seriam solucionadas. Agora, sem o envolvimento do defensor público, essas pessoas não vão nunca abraçar uma solução, não é, doutora? Não conseguem, porque se não tiver o defensor, não chega até a justiça. O defensor é indispensável no processo de resolução dos problemas de milhares de pessoas. Totalmente. E Humberto, eu tive uma experiência em 2005, eu saí do interior e vim para a capital. E quando eu saí de Manacapuru e vim para cá, a gente acaba se distanciando um pouco, porque no interior a gente consegue resolver muitas coisas. E comecei a sentir que como defensor aqui eu não conseguia ver o fim do processo. E os processos demoravam muito. Aí eu disse, quer saber... Eu mando o processo para a justiça, esse processo demora, eu vou ser juíza para eu fazer esse processo andar mais rápido. Aí eu passei para juíza em Roraima. A senhora fez o concurso para juíza? Fiz o concurso para juíza, isso depois de 5 anos de defensora. Fui para Roraima e comecei, eu disse, agora eu vou julgar todos os processos, vou julgar rápido, eu vou mostrar que a justiça pode ser rápida. Eu instalei lá, não tinha o juizado da violência doméstica. Eram 3.000 processos espalhados que a gente juntou todos os processos no juizado. Aí eu disse, agora eu quero todos os processos para eu decidir. Dos 3.000 processos, eu só tinha 70 processos que a gente chama de maduros para julgamento. Então eu só consegui sentenciar naquele primeiro momento 70 processos de 3.000 processos. 70. Você começou a falar aqui que a gente só sabe quando vive o caminho. A gente só conhece o caminho caminhando. Só conhece o caminho caminhando. Então, eu achava que para fazer a justiça eu precisava ser juíza. E eu fui lá para ver. E o que eu vi? Eu atendi muitas mulheres da vara de violência doméstica que eu dizia para elas, olha, eu vou sentenciar já agora, ele vai ser preso. Isso foi em 2010. Esse negócio de violência doméstica é muito antigo, né? É muito antigo. Em 2010, ou seja, há 11 anos... eu falava para aquela mulher que eu ia resolver o problema dela, porque o agressor seria preso. E essas mulheres começaram a chorar na minha frente. Porque naquela época eu pagava só uma cesta básica, não é isso, doutor? Já tinha a Lei Maria da Penha, já tinha, a gente já tinha mecanismos para poder realmente prender esse agressor, mas eu vi, Humberto, que a justiça não resolvia sozinha. Que essa mulher, ela chorava e dizia, doutor, eu tenho 7 filhos, ele vai ser preso e eu vou passar fome com os meus filhos. A dependência econômica que ela tem. A dependência econômica. Então, quando você me pergunta, Carol, é o defensor que vai, sem o defensor não existe essa justiça? Entendo. Eu comecei a perceber que sem o defensor, sem o juiz, sem o assistente social, sem o psicólogo, a gente não consegue solucionar os problemas. Então, não é só a justiça, é algo muito mais profundo. Eu preciso trabalhar a autonomia, a independência dessa mulher por meio do serviço social, por meio da psicóloga. Eu preciso ter políticas públicas, porque eu faço muitas palestras orientando a mulher que ela tem que ser independente, ela precisa trabalhar. Só que como que eu vou mandar essa mulher trabalhar se ela não tem uma creche para deixar o filho dela? Então, é um conjunto de situação. Né, doutora?
Eu aprendi que E eu o agressor estudei sabe tanto. disso, né? Sabe Ele disso. se vale disso, né, doutora? Ele se aproveita dessa dependência Sim. para perpetuar um ciclo de agressão. Um ciclo de violência até mesmo psicológica, que na semana passada foi criminalizado. Hoje, a violência psicológica é considerada crime. E é um avanço do Brasil em relação a outras nações. A né? outras nações. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo de proteção a mulheres. Ela só perde para a Espanha e para o Chile. Só que lá na Espanha a gente vê que não é só uma proteção à mulher, é uma proteção a todo vulnerável, que é a mulher, criança, idoso, é aquela violência cometida dentro da família. E essa lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro semana passada envolve os dependentes também, não é isso? dessa E torna mais rígido as punições para o agressor. Sim. Inclusive com afastamento do lar, não é isso? Sim. Quer dizer, afastá-lo imediatamente do lar. A partir de agora, essa lei está em vigor, não é, doutora? Já está Ela em foi vigor, sancionada pelo já presidente. foi sancionada, já está vigorando, e a gente tem aí, aumentou a pena do crime de lesão corporal para essa lesão cometida no âmbito doméstico, e principalmente, antes a gente só falava que a violência psicológica era uma forma de violência. Agora, essa forma de violência ganhou um crime autônomo. Eu vou aproveitar e lhe perguntar o seguinte. Essa lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro é uma lei que ampara, inclusive, a campanha X Vermelho nas mãos das mulheres. Não é isso, doutora? Isso. Por favor, diga a essas mulheres como é que elas devem agir, porque esse é o grande problema. Escreve um X na mão. Não. Pega batom, escreve um X na mão. Vai na farmácia, mostra para a farmacêutica, mostra para as atendentes. Doutora, primeiro explica uma coisa. A farmácia ela tem que aderir ao programa, não é isso? Primeiro ponto. E segundo, a mulher chegando na farmácia, dê o passo a passo do procedimento para que essa mulher se liberte desse monstro que ela tem dentro de casa. Muitas mulheres, às vezes, não percebem que são vítimas. A partir do momento que você identificou que você está sofrendo essa violência, você precisa denunciar para entrar na rede de proteção. E essa nova Existe lei, uma rede de proteção, não é, doutora? Existe uma rede de proteção, existe uma casa-abrigo, se você não tem para onde ir, uma casa que fica num local sigiloso, mantida pelo governo do estado. Existe um aplicativo no celular para essa mulher não precisar ligar, se identificar, dar o endereço. Não, você só aperta o botão, a viatura já vem direto na sua localização. Isso é importante demais. Por isso que a gente orienta, denuncie. E essa nova lei, ela institucionaliza a campanha do X, a campanha do Sinal Vermelho, que foi uma campanha realizada pela Associação dos Magistrados e do Ministério Público e do CNJ, e que agora virou lei. Essas farmácias precisam se cadastrar para que elas possam estar conectadas com o sistema de segurança. A partir do momento que uma mulher discretamente mostra aquele X, essa farmácia já vai entrar em contato com a segurança pública e uma viatura vai se deslocar diretamente até ela escreve essa um farmácia. X com batom na mão, não é, doutora? Um X vermelho, com batom, com o que você tiver ali, que identifique que você está em perigo. Em perigo. Porque muitas mulheres vivem sob uma constante ameaça, ela tem medo de romper. A questão da dependência financeira, que muitas vezes é um fator também que complica essa possibilidade de denunciar. Então, por isso que hoje, Humberto, eu digo, a gente tem que trabalhar essa questão como um todo. A família, as crianças, essa mulher, todo esse público vulnerável, muitos idosos que estão sendo maltratados dentro da própria casa. Então, a casa, que é o local para ser o nosso porto seguro, acaba muitas vezes se tornando o inferno dessas famílias. E é isso que a gente não pode permitir. Por isso que é tão importante esse teu espaço para orientar essas pessoas de que elas precisam denunciar, de que elas precisam entrar nessa rede de proteção para romper com todo esse tipo de ciclo de violência. E as farmácias também precisam aderir. A senhora estava falando aí, eu procurei rapidinho aqui. Olha o que eu descobri, doutora. Olha só, eu vou ler para vocês, hein? Eu vou ler para vocês. Como uma farmácia ou drogaria pode aderir à campanha? Ela pode participar da campanha fazendo o seguinte: entre em contato com a CEVID, CEVID. O e-mail é cevid@tjc.gov.br.
tjsc.jus.br. cvide@tjsc.jus.br. Ou pelo telefone, escrevam aí. É bom porque o pessoal vai voltar a ver a entrevista e já vai ver. Olha só, o telefone para a farmácia e a drogaria aderirem, né, ao programa da campanha do X vermelho na mão das mulheres em perigo, é o seguinte, é o 3287-2636. 3287-2636. Aí, através desse telefone, as farmácias e drogarias vão assinar o termo de adesão. Assim, assinado o termo, é feita a remessa do material de capacitação e treinamento. Os funcionários da farmácia ainda serão capacitados e treinados, né? Tem que ser treinados para que eles saibam como atender essas mulheres. E aqui você pode ligar no 181 também, que cai aqui em Manaus, no 181, que vai cair direto na delegacia essa denúncia, e essa farmácia vai entrar nessa rede de proteção para poder ajudar essas mulheres que vão procurar as farmácias. Homem que bate mulher é covarde, né, doutor? Totalmente, totalmente. Eu digo, essa é uma luta de todos, não é uma luta das mulheres, é uma luta de homens, mulheres, porque os homens que vivem bem, eu digo, poxa, o MEI que está aqui, ele é contra um homem que bate numa mulher. Claro, é total covardia. Claro. Então não é uma luta das mulheres, é uma luta de todos, é a luta de homens, mulheres, pessoas que querem o bem da família. Porque quando esse homem bate, agride essa mulher, ele está agredindo, na maioria das vezes, na frente dos filhos, gerando traumas nessas crianças, e são crianças que vão crescer reproduzindo esse comportamento que viram na infância, meninas que vão reproduzir essa violência, meninos que vão reproduzir. Então a gente precisa curar a família, é curar realmente não só a mulher, mas todo aquele ambiente familiar, e esse homem precisa ser curado também. Ele precisa ter consciência de que o ato dele é errado. Por isso que é tão importante que ele participe dos grupos reflexivos que são realizados pelo Tribunal de Justiça e pela Secretaria de Justiça, que é o SARI, para acompanhar esse homem. E eles chegam lá revoltados, Humberto. Eles dizem, eu não sou criminoso, eu não sou bandido, eu só bati na minha mulher. Como se isso fosse Eles dizem isso, doutor? Eles dizem, mas depois ele vai percebendo que aquela cultura de que ele era o dono, de que ele podia, isso vai se rompendo, e depois eles até pedem, poxa, a gente pode continuar participando aqui desse grupo? Doutora, me diga uma coisa, e a política, foi só uma experiência ou foi um laboratório? A senhora pretende enfrentar novos desafios políticos através das urnas? Olha, a sua frase do começo, de que só entende o caminho caminhando, eu digo, eu nunca gostei de política, Humberto. Até hoje eu não sei se eu gosto, foi igual sabe? Ser juíza, foi, eu acho que eu vou resolver mais rápido ser juíza. Pois é, eu acho que eu vou lá ser juíza, né? Aí eu vi que mesmo como juíza não conseguia resolver, eu disse, eu vou voltar para minha cidade, vou ficar aqui com a minha família, vou criar meus filhos perto dos avós. Voltei para Manaus, voltei para a Defensoria, aí eu disse, eu quero resolver os problemas. Eu criei um projeto que era o ônibus da Defensoria nos bairros. Então eu ia para os bairros com o ônibus da Defensoria. Muita gente que vai estar acompanhando a gente viu esse ônibus lindo, um ônibus todo verde, fazendo atendimento e resolvendo o problema na hora. Então isso é justiça, é a gente resolver problemas. Claro. Justiça não é um processo desse tamanho, não encontra o endereço da outra parte, aí volta para o Ministério Público, novo endereço, são processos que não acabam nunca, e a vida das pessoas não é resolvida. Então, você só vê caminhando esse caminho. Então, eu vi que não era só ser juíza para resolver. Então, voltei para a Defensoria e comecei a fazer um projeto que eu resolvia direto ali, fazendo um acordo com as duas partes e resolvendo na hora. E nunca gostei de política e fui chamada para ser secretária de Justiça. Aí foi quando a gente tem uma experiência que eu disse, bem, eu só fico daqui reclamando que não tem delegacia, que não tem Casa da Mulher Brasileira. Vamos ver como é essa experiência. Aí quando você chega lá e vê que existe um universo de possibilidades e que basta as pessoas cumprirem a sua parte, basta você chegar, assumir um cargo para trabalhar, e as coisas andam. E para realmente praticar e implementar uma política séria. Implementar. Um exemplo, Humberto, de coisa tão simples
Na pandemia, muitas pessoas tiveram direito ao auxílio emergencial do governo federal. Quando chegavam aqui na Caixa Econômica para sacar, era tudo pelo aplicativo. Tá aqui o aplicativo, vim sacar o meu dinheiro. Depois de passar por uma fila imensa na Caixa, a Caixa dizia: esse teu documento está muito, não estou conseguindo, tá velho, não vai. Meu Deus. O que eu fiz? Vendo essa situação, conversei com a Caixa Econômica, montei tenda nas 7 maiores caixas econômicas e comecei a fazer a documentação para as pessoas na hora. Essa pessoa não vai ficar sem o auxílio. Então, as tendas foram quase 2.000 documentos só para quem precisava receber o auxílio. E quanto isso custou para o Estado, Humberto? 0. É só você ver onde está a necessidade e deslocar. A sua equipe vai trabalhar aqui, as pessoas precisam de um atendimento na Caixa, precisa ter sensibilidade, precisa ter empatia. Eu vou dizer uma coisa só para a senhora. Quando a senhora entrou aqui para essa entrevista, eu só tinha orgulho do Make. A senhora está saindo dessa entrevista, eu estou com muito orgulho da senhora. Orgulho de tê-la conhecido, de tê-la entrevistado. E eu posso dizer com toda a segurança o seguinte: olha, veja bem o que eu vou dizer só para a senhora. Antes que eu me esqueça, 70% dos espectadores do Portal da Holanda são mulheres. Eu só estou falando para muitas mulheres aí. As mulheres já estão muito felizes com a sua presença aqui. Eu vou dizer aqui uma coisa muito importante. A última vez que eu vi o Make, ele não tinha uma coisa. E quando a senhora chegou aqui, eu descobri que ele tem. Ele não tinha, a última vez que eu me encontrei com ele, um grande amor. E hoje, a senhora sai dessa entrevista e eu saio feliz, porque não há nada melhor no mundo para um homem do que um grande amor. E o Make ele agora está de vento em popa em direção a ser um homem feliz, um homem melhor do que ele é. Meu Deus, doutora, e eu também. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E obrigado ao Make por não ter medido nem empenho, nem desempenho para que eu pudesse entrevistar a doutora. Minha gente, muito obrigado pela companhia. Amanhã, mais uma vez, se o Papai do Céu permitir, eu volto. Amém. Dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.